Fala pessoal, eu sou o Edson e esse é o canal Trading e Valor. A gente vai falar agora de long and short, que é um assunto que fazia um tempo que eu não fazia um vídeo específico, né? O canal cresceu como long and short, mas eu falei de outras coisas por aí, mas eu quero voltar até fazer uma coisa que eu fazia antes, que é análise de par para semana, tá? Se você não conhece o canal, caiu agora nesse primeiro vídeo, dá uma olhada no conteúdo, tá? Tem curso de long and short, eu falo um pouquinho de long and short em alguns outros vídeos. Dá uma olhada aí na playlist, nos comentários que eu vou deixar. E para você se familiarizar mais, se você não faz long and short, quer saber o que é, tem informação legal aqui no canal, tá bom? E para quem já acompanha, já sabe o que é. Talvez até tenha visto os vídeos que eu falava, né, semanalmente das operações que eu estava de olho. Então, vou retomar isso, tá? Eu separei 5 pares, vou falar mais de uma operação que eu entrei recentemente, então o vídeo deve ficar um pouquinho longo, tá? Eu vou separar aí embaixo por capítulos, né, na barrinha do YouTube ou do seu vídeo. Então, se tiver interesse por alguma coisa específica, ou um par, ou algum papel específico, dá uma olhada e pula. E outra coisa que eu sempre recomendo é assista em 2x, tá bom? Acho que você não perde conteúdo, você consegue prestar mais atenção, porque está mais rápido, e caso você queira entender alguma coisa melhor, você pode colocar velocidade normal. Tá certo? Sem mais delongas, vamos lá. Bom, eu só ver se está gravando tudo certinho, tudo. Long and short, como eu já falei algumas vezes, né? E eu falei algumas vezes nos últimos vídeos, não está numa fase legal. Os resíduos estão feios, né? Até por isso é um motivo que eu quero mostrar o que eu acho interessante em resíduo, porque a grande maioria dos pares está muito feio de resíduo. Tá? Inclusive deste par aqui, BBSE como PSSA, que eu entrei, tá? Fazia tempo que eu não entrava na operação, eu entrei dia 12 e já saí da operação no 0 a 0. Então eu vou comentar o que eu acho interessante, tá, nos outros pares. E outra coisa que eu acho que é interessante também para quem entrou um bom número de gente agora no canal, né, um bom número para o meu número de seguidores, de inscritos. Então eu acho que é legal para quem está começando a ver, aprender long and short e ver coisas interessantes, tá? Eu vou deixar, como sempre, na descrição do vídeo, quem tiver interesse por adquirir a planilha, meu grupo do Telegram, tá? E vou deixar alguns vídeos sobre long and short aí, tá bom? Então dê uma olhada na descrição. Bom, BBSE com PSSA. Eu falei no grupo, eu postei lá no grupo do Telegram essa operação, né, que eu estava de olho, principalmente porque, opa, isso aqui é a nota que eu separei, peraí. Principalmente porque BBSE estava numa região próxima à média de 200, que eu olho bastante, era ponto 31, né? 31 reais. Era um suporte em número redondo, bandas, etc. E eu estava de olho. Pensei que ela pudesse dar uma repicada. E aquele par era um par comprado em BBSE. Eu achei interessante. Ao contrário, PSSA3 tinha acabado, né, de fazer uma barra grande e eu esperava uma consolidaçãozinha, como de fato ocorreu, né? Normalmente a gente tem uma puxada grande, ele veio de nem tão grande, né, 10%, mas para o par para o par não, para o papel e eu esperava que ele consolidasse aqui e BBSE subisse, né? Não foi o que aconteceu. Então, por isso que eu entrei. Eu falei até no grupo que eu estava pensando em comprar BBSE, né, para manter. E não, a operação andou, só que não foi. O par começou a voltar no resíduo, né? A ideia, vamos colocar dia 12 aqui, que a gente está 12/6, como que estava o mercado? Aqui, ó.
Tá certo que a gente vê o fechamento, né? Mas eu estava vendo dia 11, então eu estava vendo esse ponto aqui. Dia 11 não, dia 9, né? Desculpa, que foi a outra sexta, foi a segunda, dia 12. E eu estava vendo a possibilidade. Tinha fundo anterior, né? Quem sabe, quem me acompanha sabe que eu gosto de entrar em fundos de resíduos, mais ou menos em menos 2,61. Aí, ó. Né? Então ele estava num ponto interessante. Tá? A gente compra o resíduo quando ele está abaixo de 2 desvios e vende resíduo quando está acima de 2. Né? Então o número também era interessante, 2,60 é uma posição interessante para se entrar em resíduo, esperando a volta, né, o retorno à média, que a gente procura no long and short. E eu entrei mais por conta disso, pela posição dos papéis e pela posição do resíduo. O resíduo está feio, ele não tem o que a gente gosta, né, que é uma constante aqui de tocar os desvios, né, uma regularidade, não tem, né, aquele movimento de oscilador que a gente gosta, que é um movimento mais ou menos, né, não sei se eu consigo fazer aqui, mas é um movimento oscilatório, assim, tá? Que demonstra pra gente que a gente tem um resíduo estacionário, tá? Que é o que a gente quer. Então, eu entrei nisso não exatamente por long and short. A operação chegou aí bem, eu creio que tenha passado até aqui. Eu não acompanhei, né? Que eu deixo no robô. O robô deu entrada e deu saída. Por quê? Porque eu saí no 0 a 0 nessa operação, que BBSE começou a virar e eu vi que pro meu fim, que era comprar BBSE, né? Eu queria aproveitar long and short para comprar BBSE para swing, que era a minha ideia inicial. Então a coisa desconfigurou e eu saí no 0 a 0. Eu até coloquei, deixei a nota aqui, que é uma coisa que me perguntam também. Deixa eu colocar aqui. Ó, então ficou o líquido na nota. Tá aqui, né? Ficou. Opa! O líquido na nota ficou 0,94 devedor, né? Eu considero isso 0 a 0. E aí, ó, foi com 11 de crédito, mas tem as taxas de corretagem, acabou sendo um day trade. Deixa eu só colocar aqui para não mostrar os dados pessoais. Então eu comprei aqui, eu fiz a entrada e a saída no mesmo dia, acabou sendo um day trade de long and short, tá? No 0 a 0. Uma coisa que sempre me perguntam, fala, Edson, como você calcula 0 a 0? Isso a planilha faz, né? Eu sei mais ou menos aqui, ó, eu tenho que colocar 0 aqui, porque quando está 1, quer dizer que está posição. Eu faço as contas, né, dos meus custos, então eu sei quanto que vai me custar, mais ou menos, emolumentos e corretagem. No caso, eu opero pela Genel, não tem corretagem, tem só os emolumentos. Foi um volume grande que eu fiz, né, que eu fiz 400 com 500, acho que era isso, né? Deixa eu arredondar aqui, até deixei, foi 400 com 500. No dia 12 já estava bem próximo, né? Outra coisa que eu procuro fazer é entrar em pares que o beta favoreça, né, alguns números inteiros. Porque quando você entra muito distorcido, né, então aqui na sua variável dependente você normalmente entra inteiro, que é o que você controla, é calculado pelo beta sua independente, então é independente que fica com quantidades diferentes. Tá? Que diferença? Fica com quantidade podendo não ser lote cheio. Então o que eu faço? Eu procuro sempre achar um beta, fazer entradas em pares que tenham um beta que favoreça isso. Então no caso aqui, ó, para arredondar para 500, ficou só 4 de diferença. Tá? Então quando a gente não entra em par, sei lá, se tivesse em vez de 496, fosse 450, por exemplo. Tá? Essa diferença, se você entrar no par arredondando, você vai ver quando você controla a operação por resíduo, não fica exatamente igual. Né? Quando que eu entrei aqui? Deixa eu ver, só colocar isso aqui. Eu entrei comprando BBSE. Aqui comprei, não, aqui é Porto Seguro. Eu comprei BBSE
Aqui, 200 e 200. Eu comprei por 31,03 e vendi Porto a 27,10. Só para colocar lá. 31,03 e 27,10. Só para calcular minha entrada. Isso. Então foi aqui que eu entrei, né? Deixa eu fazer a minha entrada aqui, registrar minha operação. Foi aqui que eu entrei. Um desvio menos 262. Você vê que é próximo do 261 que eu vi pelo gráfico, né? O robô tem uma margem de tolerância, então nesse dia pegou essa margem aqui, mas entrou próximo ao que eu queria, tá? Então, esse meu tamanho de posição, eu sabia quanto que eu ia ter de corretagem aqui, tá? Então, a corretagem daria aqui por 11,60, tá? Eu coloquei os números para ficar próximo do que eu fiz na prática, né? Fiz realmente. Então eu sabia que a minha corretagem de 0 a 0 era 11,60 e que eu teria que sair perto dos 11, 12 reais, tá? Foi isso que eu fiz. Aí eu sei qual é o meu desvio, né? Eu sei o meu desvio de entrada, aí eu posso calcular aqui o meu desvio que eu tenho de saída para ter para ter o 0 a 0, e eu coloco aqui o desvio, né? Então eu coloco, sei lá, 0,08, não sei quanto que eu coloquei lá no resultado. Lá no dia, ó. Então 0,08 desvios dá um lucro de 45. Não, eu quero 11. Então vai sair com 0,02 desvios. Ó, 2,56. Não, eu preciso de um lucro de 11 ou 12. Então 0,04. 16,80. Não, 0,03. 9,68, tá? Eu coloquei alguma coisa intermediária, então eu deixo isso lá no robô e o robô sai com uma margem de tolerância. Aqui no caso, ó, ficou 11, né, e 68. Cadê? Se eu vier aqui na nota, a gente pode ver que de corretagem, ó, o lucro foi 11 e ficou 94 centavos devedor. Ele cobrou de corretagem, não, de emolumentos, cobrou 11,94, né? Então 11,94 foi o que eu paguei e aqui a minha continha deu 11,68. Isso aqui não é exato, tá? Eu pego uma formulinha aqui que não é exata da B3, mas ela chega muito próximo e é o que eu utilizo, tá bom? Então, para quem me pergunta como que eu saio no 0 a 0, é assim, eu saio calculando aqui o meu valor para zerar os meus emolumentos e chego num desvio para colocar no robô. Eu coloco esse desvio no robô e lá ele pega com uma margem. Por isso que eu não cravo, falar, não, vou sair no zero exato. Não dá, né? Os preços variam e não dá para a gente sair exatamente cravado no lugar, tá? Então essa foi a minha operação. Eu entrei num long and short, mas não exatamente, era para um long and short. A operação parou de fazer sentido, que o BVC, que eu queria encarteirar, caiu e eu botei no 0 a 0, tá? Então, já falei dessa aqui, já deu alguns vários minutos, 13 minutos falando, o vídeo vai ficar longo e vou quebrar isso aqui, tá bom? Em capítulos. Bom, então vamos olhar agora o que eu separei. Como que eu separo isso? Como eu separo os pares? Eu faço o meu screening, tá? Que basicamente screening, o que é? Screening é eu colocar, para calcular, a planilha faz isso, par contra par, e ele calcula para cada par os meus indicadores que eu quero ver, né? Então calcula meu Dickey Fuller, calcula a DF e outras informações, e eu por aqui vejo qual está interessante e escolho. Vocês verem que para vocês verem que eu não passo para todos os pares. Por exemplo, Bepan aqui, ó, né? Tá? Apareceu várias vezes. Eu não olho quando isso acontece, tá? Normalmente acontece porque está esticada. Eu nem vi o que aconteceu com o Bepan, mas provavelmente deve ter dado uma andada. Bepan 3? Não. Bepan 4. Ah, já tá Bepan 4. Então ela deve ter andado, ó, esticou bem, deu uma esticada de 26%, está consolidando. Quando acontece isso, eu não olho, tá? Eu faço com a integração long and short por cointegração,
E a gente usa aqui o ADF e o DK Fuller para as contas, e ele é muito sensível a pares que dão essa esticada. Se você for olhar, você vai ver que normalmente quem esticou fica com um bom DK Fuller, tá? Então por isso que eu separo esses caras da minha análise. Então, depois que eu faço das 8.000 e poucos pares, quanto que é? Não, 7.875 pares, e aí eu olho aqui no screen, e quando eu olho, eu já vou separando alguns, e eu separei esses 5, tá? Então eu vou falar agora um por um deles. Então vamos começar? Eu não olhei ainda, eu só separei, tá? Deixei para olhar aqui com vocês. Opa, tem que tirar aqui o valor fixo, senão dá essa distorção que acabou de dar. Antes, eu quero dar uma geral aqui. Deixa eu ver os outros pares. A gente pode ver que tem uma carinha aqui acontecendo, ó, neles que eu separei, que são pares que têm o quê? Uma certa regularidade, né? O que a gente gosta de olhar, que a gente gosta de ver, na verdade, são pares que regularmente estão tocando os desvios, tá? Isso a gente procura, esse aqui está próximo. A gente quer ver isso, pares que regularmente tocam os desvios e que tem essa oscilação, tá? É isso que é interessante, é isso que é um sinal de estacionariedade, que é o que a gente quer. Dá uma olhada nos vídeos do canal que eu explico melhor, tá? O que é isso, porque a gente quer essa qualidade nos resíduos, tá? Então eu olhei pares assim, eu bati o olho a primeira vez e separei esses pares, tá? Então vamos ver aqui Goal com GGBR, GGBR com Goal, que tá esse aqui, tá? Aqui parecia que era uma fase que ele estava melhorzinho, né? Tava com as características que eu falei. Aqui ele fez uma coisa que nem tocou lá nem cá, né? Deu uma esticada e começou a cair aqui. Então esse não tá tão interessante, né? Quanto os outros. Vamos colocar um GGBR aqui, ver uma posição. GGBR está, na verdade, numa grande caixa consolidando, né? Acho que não está fazendo outra coisa além disso aqui, né? Já está nessa faixa dos 26 aos 23, um bom tempo. Então, se for dar tendência a isso, a gente espera até um movimento corretivo aqui. Pode acontecer um rompimento, sim, pode. Então, ele não está nem compra nem venda, não está claramente de compra e venda. E aqui seria uma compra, né? Ele está chegando perto do resíduo negativo, né? Dos menos 2 desvios. Seria uma compra em Gerdau e uma venda em Goal. Vamos ver como que está Goal. Goal 4. São muito parecidos, né? Goal aqui já está até com uma outra cara, né? Deu uma puxada. Isso aqui é até uma entrada que eu gosto de fazer. Quando a gente tem um candle forte, com volume, que foi o caso que a gente teve aqui. E aí, depois desse candle forte com volume, eu tenho um descanso, né? Normalmente um candlezinho pequeno, curtinho, e é o que aconteceu nesse caso. E aí, depois desse, a gente... Opa, não era isso que eu queria. E depois desse candle, a gente tem outro candle verde de força novamente, tá? Eu gosto disso. Que não foi, né? Que a gente até fez um outro candle, teve volume, esse aqui pouco volume, ó, mas ele não foi muito além. Isso aqui para mim está com uma cara mais compradora do que vendedora. Então eu olho sim, né? Você que é novo no canal, eu olho sim o gráfico. Eu não faço long and short puro, como muita gente faz, né? Só olha, né, o gráfico, a operação quantitativa, né? Eu não faço isso, eu olho também a posição dos papéis. Então, Goal, apesar de estar com os indicadores bons, o meu beta rotation está bem comportado, né? A vol do beta está super baixo, ó.
0,99 com 21, que está um pouquinho maior em 50 períodos. Mas eu não gostei nem do gráfico de resíduos, né? Porque aqui fez uma coisa, aqui nesse trecho estava até interessante, né? Porém, aqui fez coisas diferentes, esticou, andou fazendo uma oscilação aqui. Então, eu não gostei muito dessa. Não é algo que eu ficaria de olho, não é algo que eu olharia, tá? Bom, vamos ver Vale com TIM. Vale com TIM, a gente já pode ver uma coisa, né? Logo de cara, a gente vê que é uma dupla venda, né? Ou seja, isso aqui é um long and short, né? Então, esperando algo por aqui, eu entraria duplamente vendido em Vale quanto em TIM, tanto em Vale quanto em TIM. Isso é um pair trading, tá? Um pair trading acontece quando a gente tem o nosso beta negativo. Dá para ver por aqui, ó. A linha que, né, é a equação que melhor descreve a relação entre os meus papéis, ela tem uma inclinação negativa e não uma positiva, tá? Também dá para se operar isso, só que eu opero não comprado e vendido, eu opero duplo vendido, tá? Então, no caso aqui, seria uma dupla venda chegando aqui na região dos 2. Ainda não está exatamente nessa região. Vamos ver os papéis. Então, vamos ver como está Vale. Vale é um papel... Olha, ó, Vale é um papel assim, né? Cheio de gaps. Eu não gosto muito de Vale, né? Apesar de também estar numa caixinha, a gente pode falar que ele está, né, numa grande caixa aqui. Eu não gosto porque Vale gapeia muito, né? Olha aqui esse gap grande aqui. Não gosto muito de Vale. E aqui eu também estou achando que não está muito vendedor, porque ele fez volume em candles positivos, né? A média está aumentando aqui de volume. Não é um papel que eu gosto de operar. E TIM, vamos ver o que acontece com TIM. TIM até está com uma carinha mais vendedora. Fez um candlezinho vendedor aqui com volume, né? Mas nada também. Tinha topo histórico? Não. Também ajuda o fato de estar em região, ó, chegando em região que foi topo anterior. Também olho isso. Está interessante. Para uma venda até que tem pontos que colaboram, né? Mas é o que eu falei, Vale é um ativo que eu não gosto muito. Então a venda de Vale não me agrada muito, né? Pode abrir com um gap enorme e nesse caso você não teria proteção. Está vendido, gapeou, né? A menos que você fizesse alguma coisa para se proteger com opção, né? Mas gapeou, você vendido, você se deu mal, né? Bom, então, ok. Não gostei dessa também. Vamos ver, seguir na sequência, JSHF com lojas Renner. Opa, já está aqui. Esse já tocou, né? Já fez mais algumas vezes aqui. Ele não está totalmente regular, mas está tocando. Está chegando de novo, deu uma esticada boa aqui. Está chegando de novo numa posição. Dick Fuller, né? Eu não falei, mas tá. Todos esses que eu separei tá com 4. O Goal com o Gerdau tava 5, né? Menos 4, menos 5. Nos outros eu também não vi outros períodos. Eu gosto de ver também se ele mantém a sua carinha, né? Não dá distorção. Às vezes você tem uma configuração, sei lá, de esse ponto está mais alto que esse, mas de repente você muda o período e fica o contrário, né? Eu não gosto quando ocorre isso. Então tá. E eu procuro, quando eu gosto do par e vou fazer a entrada, eu procuro que está com menor de Key-Fuller, né? O de Key-Fuller é mais negativo, né? Não menor. Mais negativo. Você pode entender que está o menor em número absoluto, não.
Eu digo, ó, por exemplo, aqui está 4,32 com 1,68, menos 4,32. Aqui já ficou 6,35, já caiu. E aqui já deu, foi para 95, tá? Então, o melhor no caso é mesmo o 168 períodos, que é o que está aqui, né? Eu fiz o screening para ele. O menor, 168. Está interessante. O gráfico de resíduos está interessante. A posição dos papéis que eu falei, né? Com relação ao beta, também, ó, seria menos 400. Uma compra de 400 com uma venda de 98, está bem próximo de lote cheio, né? Então dá para arredondar sem muito prejuízo. E vamos olhar aqui, seria uma compra em JHSF e uma venda em lojas Renner. Vamos ver. Então, JHSF3, uma compra em JHSF. Chegando na famosa média de 200, né? Também região que já foi topo, é uma região clara de resistência, né? Região clara de resistência. Mas nada indica, quer dizer, nada impede que ele possa fazer um rompimento para cima. Então vamos ver aqui a outra, que seria uma venda em lojas Renner. Vendas em loja Renner. O lojas Renner já foi uma vendinha boa ali, né? Bastante volume, ó. Aumentou o volume, fez o candle de força negativo com volume. Sentiu aqui a média de 9. A de 200 que está aqui, rompeu e agora está chegando na média de 21. Depois de cair 12%. Não me alegra muito o fato de... Não me agrada muito o fato de, depois dessa queda, de ter passado por duas médias, ele chegar na média de 21 e a gente entrar na posição vendedora ainda dele. Então esse aqui é um que eu também ficaria com receio, não pela compra de JHSF, né, mas mais pela venda de loja Renner depois de entrar com essa queda toda. Nada impede que continue caindo, obviamente, mas não sei, é algo que eu ficaria de olho, não retiraria do meu radar logo de cara, né? Até porque pode ter uma correção, tanto na compra quanto na venda aqui, se tiver um candlezinho de força, mais ou menos, um candlezinho comprador mais ou menos até a minha média aqui de 200, e pode voltar. Então esse nada impeditivo. Vamos ver IGTI com Edge. Esse já está em... Parece que ele está fazendo outro... Deixa eu diminuir aqui, ó. Colocar menos 1,5. Ó. Ele está em outra caixinha, né? Menos 1,4, menos 1,3. Opa! Menos 1,3. Ele está obedecendo outro desvio, né? E esse par... Ai, gente! Eu estava fazendo análise e não tirei o dia 12 de lá. Não tirei o dia 12. Bom, não vou voltar ao vídeo. Não vou refazer, já paguei os pares, nem lembro que eu tinha colocado. Peço desculpas. Quando tem o dia fixo aqui, eu olho no dia, não atual, né? Então a gente está aqui, na verdade, dia 16. Então JHSF seria uma venda de JHSF. Olha como mudou, né? No dia 12/6, se eu colocar aqui, eu estava olhando o contrário, seria uma compra e uma venda. E no dia 16, ele já subiu tudo isso e seria uma entrada vendendo JHSF e comprando lojas Renner. Bom, não invalida a análise que eu fiz antes, tá? Porém, acho que como objetivo de mostrar o que eu olho,
o ponto que eu olho aqui e o ponto dos papéis no gráfico não invalida. Eu não vou refazer para os outros que eu paguei. Mas aqui, então, seria uma venda de JHSF e uma compra de loja Renner. Também não tem nada muito claro, né? Para se entrar comprado logo de cara, apesar de ser a média de 20, pode ter sim um repique. Né? E mesma coisa em JHSF, que talvez sinta a resistência da média de 200, da média de 200, tá? Perdoem, gente, não vi que eu não travei. Eu mostrei isso para o meu dia 12 de PSSA com BBSE e esqueci de retirar para análise dos outros, tá? Então vamos lá. IGTI com EG. Esse aqui, ele tá sim, né, fazendo... Continua seguindo aqui, né, o menos 1.3 que eu pus. E ele tá numa região que eu já falei que eu acho interessante, menos 186. Que ele está chegando numa região que já foi ponto de retorno anterior, né? É uma região que a gente já retornou. Voltei em grande estilo, né? 31 minutos de vídeo. Então, é um lugar que eu acho interessante que ele está chegando, apesar de não estar próximo dos 2 desvios, né? Mas é um lugar interessante. Talvez esperar ele até ir um pouquinho. E aqui seria uma compra de GTI com uma venda de EG. Vamos ver como que anda isso. Então seria uma compra de GTI. Nada muito também favorável, até porque olha o volume grande de venda, depois de 2 candles positivos com baixo volume, né? Pode mostrar um desinteresse. E um candlezinho negativo com volume alto. Não seria exatamente uma compra. E uma... não, é compra. Estou aqui embaixo. Uma venda de EG. Uma venda de EG. Mesma coisa, né? Olha o volume. Tendência de alta. Volume forte. Não está muito bom, não. Esse par aqui acho que está pior do que o par de loja Renner com JHSF. Aquela coisa, né? Você vai vender uma coisa que está em franca tendência de alta sem dar sinal. É complicado. Então esse aqui eu já tiro, tá? Vivid com BBSS, com BBAS3. Esse é aquela mesma coisa. Parece que ele está fazendo ele está em outro desvio, né? 1,5, 1,3. Parece que ele está seguindo outra regra aqui, a regra do 1,3 desvios. Então ele está oscilando nessa faixa, mais 1,5, menos 1,5. E aqui seria uma compra de Vivo e uma venda de BBAS. Outra coisa que eu gosto, já falei, é esperar, como está 2 também, menos 2,7, menos 2,07, talvez esperar. Ele está fazendo movimentos grandes, ó. Ele estava em 2, em um dia ele foi para 0,14, ou seja, em um dia, não é 2, desculpa, ele estava em 3. Um dia ele andou mais de um desvio, e aqui também, ele estava em 14 e foi para 1,17. Andou 1,30 mais ou menos. Está fazendo grandes movimentos. Então, a gente está aqui em 1,17. Para ele chegar a 2,7, seria andar a 80, né? Que não é improvável, tá? Dado os últimos dias. Vamos ver então, seria uma compra em Vivo e uma venda em BBAS, que favoreceria a nossa operação. Então, uma compra em Vivo, candlezinho de força, gapeando com volume. Complicado, né? Eu não falei, eu olho sim o gráfico e uma venda em BBAS. Não me parece favorável para uma posição comprada aqui.
BBS3 deve estar no movimento de alta. Mesma coisa, ó. Candles de força positivos com volume e esse candlezinho negativo aqui com baixo volume. Não entraria vendendo isso aqui não. Mesma coisa. Não gostei. Então, de todo mundo, os primeiros eu não sei, né? O que eu teria menos restrição seria esse, e ainda aguardar talvez algo por aqui. Ele também está fazendo movimentos, né? Então seria JHSF com lojas Renner. Com lojas Renner. Né? JHSF com L Renner. E uma compra aqui. Talvez aguardar. Ele pode ir um pouquinho contra, pode cair um pouquinho e talvez fique no nosso mais próximo dos 2 desvios para a gente fazer a entrada, tá certo? Bom, pessoal, é isso, é mais para mostrar, né, pessoal, que eu falei, como tem gente que entrou recentemente no canal, então é mais para mostrar, né, para dar um norte, como eu faço, o que eu olho, né, quando eu penso numa operação de long and short, tá? Me desculpem pela data, que eu deixei o dia fixo aqui e não olhei o dia atual, acabou mudando alguma coisa, mas nos últimos pares é isso, eu ficaria de olho somente nesse par, tá certo? Bom, se você ficou até aqui, gosta do conteúdo, compartilhe, divulgue nas redes para os amigos, família, trabalho e dê seu joinha se gostou. Caso interesse, entre no grupo do Telegram que a gente discute, coloca ideias lá, tá certo? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.